Bom, já que a gente falou tanto da consciência fonológica e das habilidades metafonológicas, então agora vai ficar mais claro para todos vocês entenderem um pouquinho sobre, né, essas famosas habilidades. Primeiro, só para a gente entender, consciência fonológica então é um conjunto de habilidades que vão ter como objetivo facilitar o processo de escrita e de leitura, porque faz uso de uma memória que a criança consegue desenvolver a partir do entendimento de que, tanto para a escrita quanto na leitura, a gente vai utilizar propostas semelhantes na escrita das palavras, como por exemplo, eu vou ter começos semelhantes, finais semelhantes, eu vou ter sons iguais. Então esta percepção sonora e auditiva, ela vai facilitar a escrita e a leitura de novas palavras. Vou pedir licença novamente para vocês, o Rafa vai colocar para vocês aqui uma imagem para ilustrar um pouquinho, só para recapitular o que é palavra, o que é sílaba e o que é fonema. Então, pensando que o fonema é a unidade menor da minha palavra, né? São os sons que compõem cada sílaba, cada palavra, desde as consoantes e vogais, e a gente vai ter então a construção dessa palavra a partir das sílabas, certo? Quando a gente pensa na consciência fonológica de maneira geral, a gente tem habilidades que vão pegar a palavra como um todo, então tem esse reconhecimento total e geral da palavra como um todo, até chegar nessas minhas unidades menores, que são os fonemas. Então a gente vai ter a habilidade metafonológica, que vai tratar especificamente do reconhecimento das palavras, assim como eu tenho específicos para o reconhecimento de sílabas e reconhecimento dos fonemas, que são os sons de cada letra, tá? O sucesso da leitura escrita depende de todo esse processo, de toda essa percepção da criança, e quanto mais a gente estimula estas habilidades, mais o princípio alfabético ele acontece de uma forma mais rápida e natural. Além disso, se a gente for pensar dentro do nível silábico, as habilidades são mais independentes da escola. Então, só para dar um exemplo, um bebê, por exemplo, muito pequeno, ele vai silabar e ele vai falar sílabas desde muito bebê. Então, vocês sabem que o balbucio e as primeiras vocalizações do bebê são construções silábicas, né? Então, a criança ela vai falar ba, 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 ma, 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 pa, 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 porque ela já consegue reproduzir as sílabas. Então, a maioria das habilidades fonológicas que se referem às sílabas, elas são independentes do processo escolar. Elas acontecem, inclusive, em situações ambientais, em situações mais cotidianas. Já quando a gente pensa no pressuposto do fonema, né, no conhecimento do fonema, que são sons individuais de cada letra e de cada grafema, a gente vai precisar realmente da escola, né? É um processo que depende da escola, mas a gente sabe que dentro das nossas escolas a gente ainda tem, né, um engessamento, uma rigidez muito grande com relação a esses conhecimentos ou a essas diferentes metodologias. Então a gente ainda tem, de uma forma mais demasiada, o uso da alfabetização mais tradicional, né, que não leva para dentro da sala de aula esses conceitos mais de abordagem fonológica e sonora. Então, tem muita criança chegando para o atendimento clínico, seja com fonoaudióloga, seja com psicopedagoga, enfim, para que a gente consiga alfabetizar essas crianças que não conseguem, dentro daquela abordagem, se alfabetizarem, certo? Então, para isso, a gente vai precisar, talvez, modificar um pouquinho a nossa metodologia de trabalho, porque quanto mais recursos eu utilizo dentro da minha sala, mais chances, de fato, eu tenho de que, né, a maioria dos meus alunos consigam se alfabetizar. A rima, ela é a habilidade mais fácil e adquirida também com uma menor idade, né? Claro, não pensando ali nas sílabas, porque, como eu disse, um bebê, ele já consegue ter essa percepção silábica, percepção sonora, né, das sílabas, mas a rima, ela é uma habilidade muito simples e muito fácil da criança conseguir desenvolver. Só para vocês terem uma ideia, a rima, identificação, que é a capacidade da criança de identificar rimas dentro de um contexto,
contexto, ela começa a acontecer a partir dos 4 anos de idade. Então isso significa que aos 4 anos de idade a criança ela já tem uma estrutura neurológica e cerebral para conseguir fazer a identificação de rimas. Então se eu der, por exemplo, 3 palavras diferentes e pedir para ela identificar para mim 2 que rimam, ela já vai conseguir fazer isso de uma forma mais natural, porque ela já tem uma estrutura pronta para receber esse tipo de informação. Diferentemente da rima produção, que é quando eu dou uma palavra para a criança e peço para ela dizer uma nova palavra, uma palavra que ela conhece, que faz parte, né, desse repertório que ela tem, que rima com aquela palavra que eu acabei de dizer. Então essa habilidade de rima produção, ela já é um pouco mais complexa e, portanto, a criança só vai conseguir desenvolver isso, né, um pouco mais à frente. De todas as habilidades metafonológicas, a habilidade mais difícil, mais complexa e que só vai ser ali adquirida por volta dos 10, 12 anos de idade, são as habilidades de manipulação, tá? São aquelas que a criança ela precisa conseguir de repente juntar uma sílaba ou um fonema de uma palavra que mais a sílaba ou um fonema de uma outra palavra se transformam então numa nova palavra. Então essas habilidades elas são mais complexas e, portanto, né, elas vão exigir que as crianças mais velhas e que já tiveram aí passado por um nível de escolarização um pouco maior consiga realmente identificar. O Rafa vai colocar aqui para vocês essa imagem novamente para que vocês consigam fazer essa identificação do que é então palavra, sílaba e fonema. E aí eu criei um mapa mental para facilitar o entendimento de vocês dessas habilidades, pensando desde as mais básicas, né, as mais fáceis até as mais complexas, e de quais são essas habilidades que a gente realmente precisa trabalhar. Então a primeira delas, obviamente, é a habilidade de rima, que nada mais é do que a percepção que o segmento final da palavra é o mesmo segmento final de uma outra palavra. Percebem que eu não estou falando rima de sílaba, né, ou da última sílaba, porque tem essa confusão, tem muita gente que acha que rima é a identificação da sílaba final e não é da sílaba final, é do segmento final a partir da vogal tônica, que é a vogal mais forte da palavra. Então, a partir daquela vogal tônica, eu consigo identificar esse segmento final e aí é esse segmento final que precisa ser igual ao de uma outra palavra. Bom, então agora vocês vão ver uma outra imagem, que é uma imagem de como se fosse um organograma de todas as habilidades metafonológicas, das mais fáceis e menos complexas até as mais complexas. Eu vou explicando para vocês todas elas. São habilidades importantes que a gente precisa trabalhar em sala de aula e que a gente também precisa trabalhar até mesmo de uma forma mais lúdica, para que a criança consiga entender melhor essa conversão letra-som. Então, a habilidade mais fácil, menos complexa, é a de aliteração, que é o segmento inicial igual. Então, quando eu penso no segmento inicial, eu posso pensar tanto do ponto de vista sílaba, quanto do ponto de vista fonema. Se eu pensar em palavras que têm sílabas iniciais iguais, eu tenho palavras que têm uma aliteração, né? Eu tenho uma relação de aliteração. Eu também posso ter aliteração fonêmica, que é quando eu tenho palavras que começam com o mesmo som, que começam com com o mesmo fonema. Então, de novo, a aliteração é o segmento inicial igual, que pode ser tanto sílaba quanto fonema. E aí depois a gente vai para a rima, tanto identificação quanto produção. A rima identificação, então, é a rima que a minha criança consegue identificar dentro de um contexto as palavras que têm o mesmo segmento final a partir da sílaba tônica. Então ela consegue fazer isso, né, de uma forma muito tranquila, para depois chegar então na rima produção, que é quando eu dou uma determinada palavra e ela precisa produzir a partir do repertório que ela tem, das palavras que ela já conhece, uma outra palavra que tem aquele mesmo segmento final. Depois que a gente sai da rima, a gente vai para a consciência sintática, que nada mais é do que a consciência de palavras. Consciência de palavras é a percepção de que toda palavra ela tem um começo e ela precisa ter um fim. As crianças que têm dificuldade nesse tipo de consciência, elas vão apresentar a hipossegmentação, que é quando eu escrevo uma frase com todas as palavras juntas. É quando eu não atribuo, não coloco
dentro dessa frase os espaços necessários para separar uma palavra da outra. Então eu escrevo tudo junto, né, como se fosse uma palavra só, e aí eu vou ter então esse problema da hipossegmentação. Para não ter o problema da hipossegmentação, essa minha criança ela precisa perceber quando que uma palavra começa, quando que ela termina, né, e o que é uma palavra de fato. Então a gente faz ali vários exercícios para a criança cortar, né, as palavras dentro daquela frase em que todas elas estão juntas. A gente trabalha muito com palavras recortadas, né, com forca, com palavra cruzada, com caça-palavras, para que a criança de fato consiga entender então o que seria esta palavra. Depois a gente vai para análise silábica e análise fonêmica. Lembram daquela analogia, daquela relação que eu queria que vocês estabelecessem? Quando eu penso então na palavra análise, eu estou pensando que eu vou ter que analisar fragmentos menores, mesmo recebendo então um fragmento maior, né? Ou uma palavra, um texto, uma frase. Então, quando eu penso na minha análise silábica, é quando eu tenho já uma palavra, eu recebo uma palavra e eu preciso decompor aquela palavra em sílabas. Então, vou pegar aqui um exemplo, né? Vou pegar a palavra, de repente, macaco, e eu tenho que transformar essa palavra macaco numa decomposição silábica. Como vai ficar isso? Ma mais ca mais co. Mas eu também posso fazer essa análise de forma fonêmica, que é quando eu pego a mesma palavra e aí eu vou fazer uma distribuição dessa palavra em fonemas. Então eu vou pensar no som a, k, o. Fazendo isso eu consegui fazer a minha análise fonêmica. Depois eu chego na minha síntese silábica e fonêmica. Então, de novo, a síntese, ela vai pegar pedaços, fragmentos menores e ela vai transformar, então, num conhecimento total, num conhecimento do todo, né? Por isso que chama síntese, que é o que a gente geralmente faz quando a gente faz uma síntese, né? E aí, para isso, eu vou receber, então, agora partes, tá? Fragmentos, pedaços menores, e eu vou compor, então, num pedaço maior. Então, vou dar um exemplo utilizando ainda a mesma palavra, que é a palavra macaco. Se eu vou fazer uma síntese silábica, eu vou receber, então, os pedaços macaco, ou eu posso receber co-ca-ma, e aí a criança tem que transformar esses pedaços numa palavra que seja compreendida, como, por exemplo, macaco. E eu ainda posso utilizar fonemas, tá? De forma aleatória, posso utilizar, então, os sons a, o, a, e a criança tem que transformar todos esses sons também na palavra macaco. Então, quando eu dou, né, esses fragmentos menores e a criança consegue transformar isso numa palavra, então ela está conseguindo fazer essa síntese tanto silábica quanto fonêmica. Quando a gente sai da síntese silábica e fonêmica, a gente vai para a contagem de sílabas e fonemas, que nada mais é do que a capacidade que o indivíduo tem de contar mesmo sílabas e fonemas dentro da palavra, que sempre vai ser, pode ser, né, na verdade sempre não, pode ser mais divertido, pode ser mais difícil, mas a criança precisa entender que tem palavras que vão ter o mesmo número de sílabas e fonemas e tem palavras que não vão ter, né? Então, quando a gente vai pensar aí nos encontros consonantais, a gente vai ter fonemas, né, sendo representados dentro daquele encontro consonantal. Se eu pego, por exemplo, o encontro bra, né, que tem o BR, mesmo assim eu vou contar 3 fonemas ali, porque eu tenho o fonema, né, o som do B, tenho o fonema do R e tenho o fonema do A. Quando eu penso num dígrafo, por exemplo, que tem o NH, o LH, os 2 S, os 2 R's, eu vou contar como um fonema só. Então, eu até coloquei aí no exemplo que vocês vão ver certinho a palavra cachorro, que ela tem uma quantidade de letras, tá? Diferente da quantidade de fonemas. Então, a quantidade de letras é uma, quantidade de fonemas é outra. Por quê? Porque na palavra cachorro a gente vai ter 2 dígrafos. Eu tenho o CH e eu tenho os 2 R's, tá? Então, aí eu vou contar como um único fonema e isso vai diminuir aí o número de fonemas que eu tenho na palavra. Depois a gente vai para a identificação de sílabas e fonemas, que é uma capacidade que a criança tem de identificar em diferentes palavras e contextos também, sílabas que se repetem em determinadas palavras e fonemas que se repetem em determinadas palavras. Então, se eu de repente peço para ela identificar a sílaba ré em várias palavras, eu posso dizer, por exemplo, a palavra cachorro, a palavra jacaré e a palavra mamadeira. E aí ela tem que conseguir dizer para mim que a sílaba ré
jacaré existia na palavra jacaré. Eu posso fazer isso também com o fonema, né? Onde tem o fonema J. E aí eu posso falar a palavra casa, posso falar a palavra lápis, posso falar a palavra jipe. E ela tem que conseguir identificar que na palavra jipe eu tenho o som J, que foi o primeiro som que eu fiz. Depois, a gente tem as habilidades mais difíceis e mais complexas, como por exemplo a de manipulação. A de manipulação é uma das mais difíceis, na minha opinião, porque a gente vai acrescentar e retirar uma sílaba ou um fonema de uma determinada palavra. Então imaginem se eu pego de repente a palavra pasta e eu peço para a criança retirar o fonema S da palavra pasta. Eu sei que muitos de vocês vão tentar ir pensar na letra, né? Mas a gente trabalhando isso com a criança no ambiente clínico, principalmente, a gente foca muito na questão do som e ela precisa conseguir perceber que se eu tiro o fonema medial da palavra pasta, eu vou ter a palavra pata. Quando eu penso na sílaba, eu posso de repente falar para ela imaginar como que ficaria se eu acrescentasse a sílaba da no final da palavra calça. E aí ela tem que me dizer que forma a palavra calçada. Então, estas habilidades de manipulação, que é para você retirar ou para você acrescentar sílabas e fonemas, é uma habilidade que exige muito desse repertório lexical, né, que foi dito anteriormente, que é essa memória responsável pelo armazenamento dessas palavras e pela quantidade, então, de palavras que essa criança conhece para conseguir fazer essa evocação de uma forma mais fluida e mais rápida. E aí a gente chega também na habilidade de transposição, que é a penúltima, que é a inversão desses caracteres dentro da sílaba, tá? Então eu até coloquei aqui num exemplo para vocês que a palavra de repente bolo e lobo, elas possuem as mesmas sílabas, mas quando eu faço uma transposição, né, que é uma inversão ali desses segmentos silábicos, eu tenho a formação então de uma outra palavra. Assim como pode acontecer com os fonemas. Se eu pego de repente a palavra amor e eu leio, né, de trás para frente, alternando esses segmentos fonêmicos, esses sons, eu vou ter a palavra Roma. Então, para a gente fazer uma literação também exige muito, né, dessa minha cognição. E a gente tem várias crianças que quando vão escrever de repente a palavra caderno, escrevem a palavra cadreno, porque elas fazem muito essa transposição. E aí a gente precisa trabalhar com essa percepção da sequencialidade, né, da ordem desses segmentos, para que a criança entenda que quando eu faço uma modificação, né, de um desses caracteres, eu vou ter uma sílaba completamente diferente, uma palavra completamente diferente. E aí então a gente chega na última habilidade, que é a habilidade mais complexa, que inclusive eu já mencionei anteriormente, que é a habilidade de combinação, que requer muito das minhas estruturas cognitivas, porque eu vou ter que agora pegar uma determinada sílaba de uma palavra e juntar com uma outra determinada sílaba de uma outra palavra para poder formar então uma nova palavra. Só que eu posso fazer isso também com os sons, né, com os fonemas isolados, o que vai tornar essa atividade ainda um pouco mais difícil. Como vocês podem ver aqui no exemplo, eu coloquei, só para vocês imaginarem, tá? Aqui tá escrito, então fica mais fácil, mas imaginem que se a gente está fazendo essa atividade, vai ser somente no contexto oral, então vocês não teriam esse apoio aqui para ler, ficaria um pouco mais difícil, mas só para exemplificar um pouquinho. Imaginem se a gente pega, então, a primeira sílaba de barata, mais a segunda sílaba de tatu, mais a primeira sílaba de tapete, né? Eu vou ter uma palavra que é a palavra batata. Agora, pensando no ponto de vista do fonema, eu posso pegar, de repente, o primeiro fonema da palavra olho, mais o primeiro fonema da palavra vaca, mais o quarto fonema da palavra galo. E aí eu vou ter, então, uma palavra ovo. Fazer isso é muito difícil, tá? A gente vai conseguir fazer isso, assim, de uma forma muito fluida, muito rápida, mais automática, a
partir dos 10 anos de idade, mas se vocês forem fazer esse exercício em casa, vocês vão perceber que nós, enquanto adultos, a gente também tem essa dificuldade para manipular, principalmente, né, porque a gente precisa muito da nossa memória de trabalho, que é a nossa memória responsável pelo armazenamento, pelo estoque de informações para que eu possa evocar num curto período de tempo. Então elas precisam ficar aqui, né, num determinado momento, para que depois eu consiga lembrar quais foram as partes que foram solicitadas para mim, para que eu consiga então formar essa nova palavra. Não é à toa que é a habilidade mais difícil aí de ser desenvolvida. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre as habilidades metafonológicas e espero que vocês consigam, inclusive, trabalhar isso dentro da sala de aula. Mais à frente eu vou trazer para vocês alguns materiais específicos que podem ajudar vocês na intervenção em sala, em consultório. E é claro, né, que é só uma possibilidade, só uma sugestão, porque a gente tem aí agora uma infinidade de outros materiais e outros recursos que poderão também estimular todas essas áreas. Então, nos vemos no próximo vídeo.